Projeto Político Pedagógico, aula 2. Nós sabemos que o projeto político pedagógico, ele define aí a identidade da escola, a cara que a escola quer ter, né? Define também o rumo, define também o alcance, né? A gente sabe que o projeto, ele lança da posição real da escola para chegar numa outra posição mais confortável, uma posição melhor, uma posição ideal, né? Partindo aí de pilares importantes para se alcançar. E a gente sabe que toda escola ela tem objetivo para alcançar, né? Ela tem metas a cumprir e muitos sonhos para realizar. Para esse projeto não ficar utópico, nós temos que trazer toda a comunidade do entorno da escola, junto com a comunidade escolar, para que esse conjunto de aspirações, né, e também os meios para concretizar esses conjuntos, né, dando forma ao que a gente chama de projeto político pedagógico, ele alce voo, né, ele saia da realidade e depois de um tempo ele cumpra o seu papel e, mais importante que isso, que os atores envolvidos comparem o antes e o depois. Compare antes o projeto político-pedagógico e depois. Simplesmente, né, para poder avaliar aquilo que deu certo, aquilo que atravancou, aquilo que foi impeditivo e aquilo que precisa ser revisto. Tanto é que ele é um projeto flexível, né? Ele é um projeto porque reúne propostas de ações concretas, né, para a escola. O projeto político-pedagógico, ele é projeto porque reúne um rol de propostas, né, concretas para serem executadas durante um determinado tempo pela escola, né? Ele é político por considerar a escola como um espaço de formação dos cidadãos, né? A gente quer cidadãos conscientes, cidadãos responsáveis, críticos, né? E que vão atuar aí individual ou coletivamente nessa sociedade do entorno, nessa sociedade global, né? E, logicamente, atuando nessa sociedade, modificando os seus rumos, né? Ou seja, sejam atores de formação, de reconstrução da sociedade. E ele é pedagógico, né? Porque, logicamente, ele vai envolver um processo de ensino-aprendizagem. Ele vai definir e vai organizar aí atividades e projetos educativos imprescindíveis, necessários, né? Fundamentais a este processo de ensino-aprendizagem, né? Lewis Carroll, né, o grande criador aí, o grande romancista britânico, né, nascido em 1832, e o criador de Alice no País das Maravilhas, tem um trecho do filme que diz assim: a Alice pergunta, né, para o gato, onde que fica a saída? Né, ela pergunta aí para o gato. Aí o gato fala para ela, depende. Né, e ela replica, né, de quê? E aí ele fala para ela assim, né, a frase importante que a gente pode usar para o PPP. Depende de para onde você quer ir. Assim é o projeto político pedagógico. Depende de para onde você quer ir. Depende de para onde você quer chegar, partindo da realidade da escola. Essa é uma função importante. Então nós temos aí pilares, né? O primeiro pilar importante do projeto político pedagógico é a sua missão, a sua visão, os objetivos da escola, né? Qual é a grande característica da escola, quais são os dados da escola, como que eu vou conduzir esse projeto, vamos dar clareza a esse projeto, né? Ele tem que ter objetivos claros para que eu possa reunir toda a equipe para que fique claro para todos, desde pais, alunos, comunidade, em geral, comunidade escolar como um todo, né? O segundo pilar, ele fala aí dos fundamentos, né, da escola. E o segundo pilar, segundo o professor Vasco Moreto, são os fundamentos, né? São fundamentos éticos políticos, nós temos fundamentos epistemológicos e didáticos pedagógicos. O fundamento ético político, ele diz respeito aos valores, né, que a escola vai adotar, que a escola precisa ter aí como os principais para que seja atingido entre os seus alunos, né? Por exemplo, argumentação, né? A escola quer que seus alunos sejam argumentativos, né? Que os seus alunos sejam críticos. Então
Então a argumentação é importante, trabalhar a argumentação com todos da escola. Então, desde o servente, desde a cozinheira, os professores, a direção, o trio gestor, todos têm que trabalhar com a argumentação, né? Ou seja, uma argumentação que seja sólida, argumentação crítica, né? Ou seja, então é uma escola que não vai existir o autoritarismo, né? A punição, a classificação, né? A sentença, né? Ou seja, uma avaliação sentensiva. É uma escola que vai ouvir, é uma escola que vai discutir em conjunto, é uma escola que vai ter uma agremiação, é uma escola que vai ter um conselho escolar presente, atuante, junto com o trio gestor. Também outro fundamento é o fundamento epistemológico. A epistemologia é o estudo da ciência, né? Por exemplo, será que a gente vai trabalhar com conhecimento de descrição ou conhecimento de representação? O conhecimento descritivo é aquilo que a gente trabalhava na visão tradicional, na concepção tradicional, né, na modalidade tradicional da educação, em que o aluno é um ser apenas receptor, um ser passivo, né? E eu pergunto o que é aquilo, o que é isso, né? O que é o vento, enfim, são perguntas vazias, né? O que é uma ilha, enfim. E a representação é que a gente busca dentro da ciência, dentro dos conhecimentos da humanidade, o que a gente entende atualmente pelo átomo, por exemplo. O que a gente entende atualmente por sociedade, né? Então isso é um conhecimento por representação, né? Ou seja, uma concepção aí mais crítica, uma concepção mais sociocultural, né? E a outra concepção é a concepção didático-pedagógica, que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem, entre o professor, conhecimento e o aluno. E o que diz o artigo 3º da LDB? Diz que o ensino será ministrado com base em princípios. E lá no inciso 3 fala claramente do pluralismo de ideias dentro do ambiente escolar, trabalhando com diferenças, com a pluralidade cultural, né? E as concepções pedagógicas. Aquela concepção que a gente percebe que o aluno não é receptivo, né? O aluno não é passivo. É um aluno centro do objeto de estudo, né? O aluno é o centro da aprendizagem. Não tem aquela educação conteudística, né? É uma educação que visa, por exemplo, exercitar o pensamento crítico. Então, e dar resultados, então é essa concepção que eu vou trabalhar. Dentro da história, nós temos aí várias concepções. Uma delas é a concepção mais antiga que veio lá com os jesuítas aqui em 1549 para o nosso país, que é a educação tradicional, onde o aluno é um mero receptor passivo de informações, né? O aluno, além dele receber conhecimentos pré-estabelecidos pela escola, essa é a visão tradicional, né? Ou seja, a educação bancária, bastante combatida aí pelo nosso educador Paulo Freire, né? Uma educação conteudística, sem exercitar o pensamento da criticidade no aluno. E depois nós temos a concepção comportamentalista, que é também conhecida como behaviorista, né? Na concepção behaviorista, o conhecimento ele é externo ao indivíduo. Ele deve ser descoberto pelo aluno, né? Como um resultado aí direto de suas experiências, né? Do empirismo. A educação ela vai controlar rigidamente, rigorosamente o roteiro escolar, né? Levando o aluno a atingir objetivos pré-estabelecidos, pré-determinados, né? A gente sabe aí, o aluno é levado a atingir objetivos específicos, são pré-determinados, né? Encontrando respaldo aí na corrente filosófica chamada positivismo, fundada aí por Auguste Comte lá no século XVIII, né? Já na concepção humanista, o ensino é centrado especialmente no aluno. O conhecimento existe aí no âmbito da percepção do indivíduo. Já a concepção cognitivista, ela vai investigar aí, gente, os caminhos percorridos pela inteligência, que a gente chama de cognição, nesse processo da construção do conhecimento. Um representante muito interessante aí do cognitivismo, né, dessa concepção, é o Jean Piaget, que a partir de 1920 ele começa a mapear, né, o desenvolvimento cognitivo de crianças. Lembrando também que Jean Piaget é o pai da epistemologia genética, né? Ele buscou compreender a relação aí que existe entre a construção do conhecimento
e o desenvolvimento da inteligência. Além do próprio Jeremy Brunner também, né, que investigou a cognição a partir da década de 60. E a última aí é a nossa concepção sociocultural, que ela coloca no centro do processo de ensino-aprendizagem contextos políticos, econômicos, sociais, culturais, né, dentro do processo, do imbricado processo de ensino-aprendizagem, né. Um representante dessa concepção sociocultural é o Vygotsky, né? Lev Semenovich Vygotsky pauta os seus estudos aí sobre a origem e a evolução da consciência do homem no materialismo histórico. E no Brasil, o representante dessa concepção é Paulo Freire, que é o representante maior, né, dessa abordagem sociocultural. O ser humano é um sujeito de sua própria formação, né? E se desenvolve por meio de uma contínua reflexão sobre o seu lugar no mundo. Ele faz uma crítica severa às outras concepções, especialmente as concepções que nega a criticidade ao processo de ensino-aprendizagem. E depois nós temos como outros pilares importantes para a formação do PPP, projetos de etapas da educação, que são as etapas de educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. E o quarto pilar são as disciplinas, né? Como que eu vou trabalhar por exemplo, essa argumentação dentro das disciplinas? Ou seja, eu vou contextualizar as disciplinas, né? Trazendo para a realidade do aluno as disciplinas. A gente pode fazer aqui uma certa conclusão, que quando você junta aí esses momentos importantes, projeto, político e pedagógico, ele torna-se praticamente um guia, um norte, um rumo, né? Indica uma direção a ser seguida não apenas pelos gestores, né, e professores, mas toda a equipe, funcionários, alunos, famílias, né, comunidades, né? E ele precisa ser completo para não deixar dúvidas sobre essa rota importante. E lembrando que é uma rota flexível. Tem que ser flexível bastante para se adaptar às grandes necessidades que vão surgir, especialmente necessidades de aprendizagens dos alunos. Então vamos relembrar. Importante no corpo do projeto político-pedagógico, a sua missão, conterei a missão, a clientela, dados sobre aprendizagem, relação com as famílias, recursos e diretrizes pedagógicas. Como diz os gregos, vamos começar? Começar já é metade de toda ação. É um documento importante para discutir educação de qualidade. A gente sabe que nós temos aí inúmeras deficiências no ensino público brasileiro, como a desvalorização dos professores, enfim, como a má distribuição de renda em nosso país, que ela é um complicador gigante para o processo de ensino-aprendizagem de nossas crianças, né? Essas desigualdades socioculturais. Mas mesmo assim é importante a gente se imbuir de vontade pedagógica, né? Se imbuir de amor, né? De civismo, né? E fazer um trabalho que gere bons frutos. Então, boa sorte a todos vocês e a gente continua se falando aí nessa série sobre legislação de educação. Até mais, pessoal!